início da formação do nosso planeta, a vida surgiu de maneira muito simples. Nos oceanos primitivos surgiram os primeiros seres vivos. Eles eram capazes de absorver nutrientes do ambiente para produzir sua própria energia. Desde esse momento, a nutrição passou a ser a base da existência. Sem alimento não há vida, crescimento ou evolução. Esses primeiros seres vivos já demonstravam um princípio que permanece até hoje: a necessidade de equilíbrio entre o organismo e o meio ambiente para sobreviver. Com o passar de milhões de anos, os seres vivos se tornaram mais complexos. Plantas passaram a produzir seu próprio alimento através da fotossíntese, enquanto os animais desenvolveram estratégias para obter energia consumindo outros seres. A relação entre alimentação, energia e sobrevivência se fortaleceu, criando cadeias alimentares e ecossistemas. Quando o ser humano surgiu, a nutrição tornou-se um fator decisivo para sua evolução. Os primeiros humanos eram caçadores-coletores e se alimentavam de carnes, frutas, raízes, sementes e folhas. A alimentação variava conforme o ambiente, as estações do ano e a disponibilidade de alimentos. Essa dieta diversificada contribuiu para o desenvolvimento físico e cerebral, permitindo maior capacidade de raciocínio, comunicação e organização social. O futuro da nutrição aponta para escolhas mais conscientes, tecnologias aplicadas à alimentação e maior preocupação com a saúde global. A nutrição segue evoluindo, assim como a humanidade. Desde o começo do mundo até os dias de hoje, a nutrição sempre esteve presente como um elo entre a vida e a saúde. Entender essa história é compreender que alimentar-se é um ato que envolve ciência, cultura, respeito à natureza e cuidado com o futuro. Sou Michele Lima, nutricionista, e no programa Papo de Nutri nós vamos falar sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Olá, boa noite. Hoje nós começamos o programa Papo de Nutri. E na estreia do nosso programa, nós estamos aqui com um neurologista, referência no nosso estado, Dr. Daniel Tomedi. Dr. Daniel, em primeiro lugar, eu quero lhe agradecer
por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui conosco no nosso programa. E a intenção desse programa é bater um papo descontraído, com informações científicas, o dia a dia do nosso consultório, o consultório da nutrição, o consultório da neurologia. A ideia é trazer o conhecimento do nosso consultório para que as pessoas em casa consigam entender, implementar e melhorar a qualidade de vida, bem-estar e, consequentemente, a saúde. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Michele. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Espero contribuir, tirar todas as dúvidas e que as pessoas que sofrem de enxaqueca melhorem a sua qualidade de vida e que a gente consiga também otimizar, né, a alimentação dessas pessoas e que com certeza isso aí vai melhorar na intensidade e na frequência das dores de cabeça. Conforme ele falou agora, o tema de hoje do nosso programa é enxaqueca. E no consultório da nutrição, o que eu percebo? Muitos pacientes chegam e eles não têm clareza do que é a enxaqueca. Doutor Daniel, enxaqueca e dor de cabeça é a mesma coisa? São sinônimos? Olha, para quem sofre de enxaqueca sabe o que é, né? Na verdade, a enxaqueca é muito mais do que uma dor de cabeça. É aquela dor limitante, a pessoa não consegue fazer nada, não consegue trabalhar, precisa ficar num quarto escuro. Mas é muito mais do que isso. A enxaqueca leva a uma sensibilidade intolerante, sensível à luz, a barulho, a cheiros. Então, é um conjunto de sintomas. Além disso, a enxaqueca muitas vezes vem com enjoo, vem com vômito, vem com algumas alterações visuais, pode ter uma perda parcial da visão, pode ter uns pontinhos cintilantes, uns zigue-zagues coloridos, dormência, formigamento em alguma parte do corpo. Então é um conjunto de coisas, né, de sintomas que vem com a dor de cabeça. Então a dor de cabeça, ela é a consequência final de uma série de sintomas que se apresentam e é tudo muito individualizado, não é isso? Michele, olha só, a dor de cabeça, ela é parte dessa síndrome, vamos dizer assim, né? A enxaqueca, ela vem com dor de cabeça e vários sintomas. Então, por exemplo, no início, tá, é o que a gente chama de pródromo, a pessoa, ela pode ter, por exemplo, dor na nuca, ela pode aumentar a frequência de bocejos, ela pode ter uma necessidade de procurar comidas mais doces. Isso já é um alarme que a dor vai vir, né? Muitas pessoas podem, antes da dor também, apresentar dormência ou formigamento em alguma parte do corpo, o que muitas vezes pode até simular um AVC, dependendo dos sintomas. Ela pode ficar intolerante à luz, pode ficar intolerante a barulho, a cheiro, principalmente perfume. Então, você tem sinais e sintomas que já são aquele alarme que a dor vai vir. E aí, na fase intermediária, você tem, né, a dor em si, que é aquela dor de moderada a intensa, a pessoa não consegue trabalhar direito, não consegue fazer as suas atividades adequadamente, vai precisar de um repouso, vai precisar ficar num quarto escuro descansando. E depois que a dor passa, fica também alguns sintomas como se fosse um ressaqueamento, né? Ela fica com uma névoa cerebral que a gente chama. Então você tem etapas, você tem fases da enxaqueca. A dor de cabeça em si é aquela fase mais conhecida, mas a pessoa ela sofre várias etapas e cada etapa vários sintomas. Então isso que a gente chama de uma síndrome, é um conjunto, né? Por isso que a enxaqueca, a gente diz que são esse conjunto de sinais e sintomas, essa síndrome em que a dor de cabeça, ela faz parte, mas não é só a dor de cabeça. Entendo. Doutor, na sua prática clínica, quais são os principais gatilhos que o senhor observa que começam a gerar essa fase inicial, que a gente entende como prodrômica, é isso? Então, quais são os gatilhos que facilitam o início dessa primeira fase? Gente, os 3 principais gatilhos são com relação à alimentação. Então, a gente tem alimentos que podem desencadear a enxaqueca, mas também jejum, né? Jejum prolongado. A pessoa ela fica muito tempo sem comer, sem se alimentar. Isso aí pode provocar enxaqueca em quem é suscetível a ela. Outro gatilho é o estresse, a ansiedade. Isso pode provocar dor.
e uma noite de sono mal dormida. Então, pessoas que sofrem de insônia, pessoas que não estão dormindo adequadamente, isso pode provocar dor em quem é suscetível. Entendi. O que acontece é, assim, nós temos, o nosso corpo ele é formado por diversos órgãos, diversos sistemas. E na nutrição, na área da saúde, a gente percebe, eu percebo muito em consultório, que o intestino, ele é determinante, tem uma ligação muito íntima com o cérebro. Tanto é que na área da saúde nós costumamos chamar o intestino de o segundo cérebro, Sim. Não é? Pela ligação que tem os dois órgãos. O cérebro é o órgão nobre, mas o intestino, além de todo o processamento da digestão, ele tem uma comunicação muito direta. O que acontece? O nosso intestino, a grosso modo, tá? De maneira didática para que vocês entendam. O nosso intestino é dividido em duas porções, o intestino grosso e o intestino delgado. São células diferentes que compõem tanto um quanto o outro. E qual é a função principal do nosso intestino? Absorver os nutrientes que provêm da nossa alimentação. Acontece que, com a nossa alimentação atual, existe um acesso muito facilitado hoje a alimentos processados, ultraprocessados, gerando um padrão de alimentação que a gente chama de inflamatória. Essa inflamação do intestino, o que acontece? As células do nosso intestino, elas são, como é que eu posso dizer, justapostas, elas são assim, imagina aqui, são células, certo? Elas são justapostas. O nosso intestino, bem aqui, ó, é uma grudadinha na outra. O que acontece? Quando existe um padrão de alimentação inflamatório, essas junções entre as células, elas começam a abrir. Abrindo essas junções, toxinas que estão passando no intestino, no resto alimentar que está sendo digerido, começam a entrar na corrente sanguínea. Indo para a corrente sanguínea, vai exercer sintomas em diversas partes do nosso corpo, inclusive vai chegar no cérebro. Essas toxinas são desde substâncias tóxicas, restos alimentares que não deveriam entrar na corrente sanguínea, produtos de bactérias, morte de bactérias, enfim, uma infinidade de pequenas partículas que não deveriam estar no sangue e que vão começar a circular por causa dessa hiperpermeabilidade do intestino. O nosso intestino, ele tem que ter uma permeabilidade seletiva. Com a alimentação inflamatória, ele começa a ficar hiperpermeável, que é uma síndrome que a gente conhece como leaky gut. E aí o que acontece? Vai para o nosso cérebro essas toxinas. O cérebro, ele é um órgão tão nobre que ele tem uma barreira que tenta impedir que substâncias tóxicas adentrem essa barreira. Essa barreira se chama hematoencefálica. Dr. Daniel, quando essas toxinas entram no cérebro, elas causam uma inflamação, não é? A nível de atravessou barreira, o que o senhor pode dizer quando essa alimentação está extremamente inflamatória? Michele, muito bem colocado, e eu só queria fazer um adendo, né? Eu vejo muitos pacientes, quando vêm no consultório, se queixando de problemas gástricos ou do fígado e achando que isso possa ter uma relação com a enxaqueca. Mas como você muito bem colocou, na verdade, o grande problema aí, um deles, na verdade, é a questão da permeabilidade do intestino, né? O intestino, imagina, um intestino em que passa tudo. Passa qualquer toxina, qualquer processo, qualquer produto inflamatório, ainda mais pelo consumo de substâncias, de produtos processados, ultraprocessados. E a gente sabe a grande conexão através de nervos do intestino com o cérebro. O intestino, gente, ele também tem células nervosas que vão servir para o seu funcionamento, para a sua contratilidade, para a sua secreção de hormônios. Então imagina aquele intestino que está inflamado, em que tem um crescimento bacteriano alterado e que passa tudo por ele. Como a gente tem essa grande conexão de nervo entre o intestino e o cérebro, muitas dessas toxinas vão para lá. Claro que o cérebro, como você falou, Michele,
ele é extremamente nobre e ele tem que ter a sua segurança, ele tem que ser a sua barreira. Essa barreira não vai permitir passar tudo. Agora, imagina quando você tem um estado inflamatório no organismo. Essa barreira é quebrada e o cérebro fica, obviamente, suscetível a esse ataque de substâncias inflamatórias, essas toxinas, e isso vai gerar um estado, como a gente fala, resumindo, para ficar mais fácil de entender, um estado inflamatório. Isso causa um ataque nos vasos sanguíneos. Esses vasos, essas artérias, essas veias, elas dilatam, elas aumentam o calibre, e isso é um dos mecanismos para dor de cabeça. Claro que o mecanismo da enxaqueca é bem mais complexo, a gente resumindo aqui, mas a gente sabe que a influência de toxinas, a influência de determinados produtos causam essa dilatação, esse aumento do calibre, esse aumento do volume dos vasos sanguíneos. E um deles, uma dessas substâncias ativadas, né, muito conhecidas, é a sigla CGRP, que é um peptídeo que participa da inflamação e do mecanismo de enxaqueca. Certo. Doutor, tem uma situação também que eu percebo muito em consultório. Muitas vezes a enxaqueca pode ser desencadeada por desidratação. Muitas vezes a pessoa até está tendo uma relação saudável com a comida, está tentando gerenciar estresse, dormindo bem, porém não está bebendo uma quantidade de água adequada. E aí eu percebo, aí eu pergunto sempre, você está bebendo água? Você está bem hidratado? Não. Então, muitas vezes a alimentação é gatilho, mas também a desidratação pode desencadear a enxaqueca. E o que acontece, doutor? Eu percebo normalmente, começou os sintomas da dor de cabeça, todo mundo se automedica. Tem sempre aquele comprimidinho, de preferência, não, eu vou lá e tomo. O que o senhor me fala sobre isso, dessa questão da automedicação? Bom, Michele, aí a gente tem duas coisas, né, muito importantes. Tu falou da hidratação e a gente precisa considerar, quem sofre de enxaqueca tem um cérebro super sensível. Então, qualquer desestabilização no ambiente pode provocar a enxaqueca, seja o conteúdo de água ingerida, né? A gente sabe que exposição ao sol, dependendo da quantidade, pode ser um gatilho para enxaqueca também, né? Variações da temperatura, ou seja, é um cérebro que está sempre suscetível à dor. Um cérebro ele vai responder a essas nuances, a essas variações ambientais com dor. Então, por exemplo, até a quantidade, muitas vezes, de açúcar em determinados alimentos pode provocar picos de glicose, picos de açúcar no organismo, também pode ser um fator para a dor de cabeça. Então a gente vê, né, é a hidratação, é a quantidade de açúcar, são vários estimulantes que o cérebro vai responder de uma forma diversificada e pode levar à dor, tá? E aí acaba que a pessoa vai tomar um analgésico. Claro, né, ninguém quer sentir dor, mas assim, a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque o uso excessivo de remédios para dor pode ter um efeito antagônico. Na verdade, se você que sofre de enxaqueca tomar muito remédio para dor, isso na verdade pode levar a uma cronificação da sua enxaqueca, porque o uso excessivo de analgésico provoca dor. É como se entrasse num estado de dependência do organismo. Então precisa ter muito cuidado com isso, e aí é muito importante fazer o diagnóstico correto, se é enxaqueca, porque se você sofre de uma enxaqueca episódica, ou seja, só de vez em quando, o tratamento é diferente daquela pessoa que sofre de enxaqueca o tempo todo, aquela enxaqueca crônica. E aí sim, a gente precisa avaliar não só a quantidade de remédio que ela toma, de analgésico, mas também toda a parte alimentar, que a gente sabe que influencia, né? Como a gente comentou aqui. Tá certo, doutor. Nós vamos fazer um breve intervalo e já já nós voltamos. Estamos de volta com o programa Papo de Nutri, conversando aqui com o Dr. Daniel Tomedi. E agora nós vamos tentar desmistificar um pouquinho essa questão da enxaqueca. A gente percebe em consultório que nós temos vários mitos que permeiam esse tema. Doutor Daniel,
Qual é o mito que o senhor percebe mais quando chega o paciente no seu consultório? Por exemplo, no consultório da nutrição, eu percebo muitos pacientes que relatam que sentem muita dor de cabeça após consumir chocolate ou café. Tem pessoas que viram para mim e falam que com melancia, por exemplo, percebem que aumenta a enxaqueca. Isso é verdade? Pode acontecer? Ou é tudo muito individualizado? Ou realmente existe assim, um padrão de alimentos que podem realmente gerar? Ou tem outros mitos que o senhor percebe muito quando chega no seu consultório? Bom, vamos lá, Michele. Mitos e verdades. Mito: chocolate provoca enxaqueca. Gente, isso aí já foi derrubado por estudos científicos. O chocolate não provoca enxaqueca. O que acontece? A pessoa, antes de começar a desenvolver a dor de cabeça da enxaqueca, ela tem uma predisposição a procurar alimentos mais doces e acaba, no nosso meio, indo para o chocolate. Tá? Então, na verdade, independente se ela comeu ou não chocolate, ela já está no processo de desenvolver a dor da enxaqueca. Tá? Agora, duas verdades sobre melancia e café, né? A melancia, sim, é a principal fruta relacionada à enxaqueca, tá? Porque ela tem óxido nítrico e isso causa dilatação de vasos sanguíneos. Então, em pessoas que têm predisposição, tá? Não em todas, ela pode causar uma enxaqueca. E com relação ao café, o café preto, gente, pode ou não dar enxaqueca. Geralmente aquelas pessoas que têm muita enxaqueca, aquela enxaqueca crônica, mais de 15 dias no mês, o café é um vilão, tá? Mas naquelas que sofrem de enxaquecas episodicamente, nem todo mês, o café ele não é tão ruim assim, certo? Então isso varia muito. Agora, claro, isso é uma questão muito individual, tá? Precisa de uma avaliação, precisa checar a sua alimentação e ver se realmente você tem uma suscetibilidade a essa. Isso não quer dizer que se você sofre de enxaqueca, você não pode mais comer melancia, né? Não tem relação nenhuma a isso, tá? Mas é bom ficar sempre atento. Tá, e eu percebo muitas queixas de mulheres. Existe uma prevalência da enxaqueca maior em mulheres? Ou não, isso não tem essa ligação? É prevalente tanto no homem quanto na mulher? Bom, mulheres, infelizmente, eu tenho uma má notícia para vocês, mas vocês, mulheres, sim, sofrem mais de enxaqueca que os homens, e isso é devido aos hormônios sexuais femininos, tá? Principalmente o estrogênio. Por isso que muitas mulheres têm uma piora da enxaqueca na menstruação, porque nesse período há uma queda de estrogênio muito acentuada, muito rápida, e como a gente conversou no primeiro bloco, o cérebro ele é sensível, tá? O cérebro de pessoas que sofrem de enxaqueca, eles são muito sensíveis, respondem tudo à dor, e essa queda do estrogênio pode, em algumas mulheres, ser um dos fatores para dar enxaqueca. Entendo. Então quer dizer que a mulher na menopausa, ela pode ter mais sintomas de enxaqueca? Aí é uma pegadinha na medicina, né? Nem tudo é certo, mas é interessante que o que se tem observado é o seguinte: na menopausa, o que acontece? Você tem uma redução dos hormônios femininos, estrogênio, a progesterona, tá? Mas nem todas as mulheres que sofrem de enxaqueca vão piorar ou vão melhorar. A gente vê por estudos, por acompanhamento, que pelo menos metade das mulheres que entram na menopausa, elas têm uma melhora, tá? Elas se veem livres da enxaqueca, porém a outra metade pode piorar, porque a gente vê que tem vários outros gatilhos envolvidos, não só os hormônios, tá? E vale ressaltar aqui que existem mulheres que só sofrem de enxaqueca durante a menstruação, então tem um fator hormonal muito importante, não é somente devido a ele. E aí a gente precisa colocar na balança todos os gatilhos envolvidos naquela pessoa. Doutor, e hoje, o que a gente tem de mais moderno no tratamento da enxaqueca? O que tem de avanço? Enxaqueca tem cura? Primeira pergunta, enxaqueca tem cura? Quando eu abri uma caixinha de pergunta na rede social, e uma das primeiras perguntas que vieram é: enxaqueca tem cura? Ou só o tratamento? O que tem de mais moderno hoje no tratamento?
Não quero tirar a esperança de ninguém. Enxaqueca não tem cura, mas calme lá, sem desespero. Existem vários tratamentos, existe manejo, tem como você ficar sem dor. Existem várias medicações, várias terapias não medicamentosas que vão reduzir a intensidade, vão reduzir a frequência da sua dor, você pode ter qualidade de vida, você vai poder trabalhar normalmente. Agora, você precisa ter um acompanhamento e você precisa ter um tratamento correto. Porque o que a gente vê é, estou com enxaqueca, vou tomar remédio para dor. Isso. E como a gente falou, né, anteriormente, isso aí pode ser deletério, vocês podem estar piorando a sua enxaqueca. A gente tem vários tratamentos novos. Há um tratamento específico para enxaqueca, que é um remédio tipo uma caneta, que você injeta mensalmente, uma vez no mês. Tem uma ótima resposta, eu tenho vários pacientes fazendo, estão muito bem. Assim como nós temos também terapias não medicamentosas. Muitas vezes a pessoa não tolera o remédio, tem efeitos colaterais. Então hoje se fala muito das técnicas de neuromodulação. São técnicas não invasivas, que a gente consegue, através de estímulos magnéticos, estimular determinadas áreas do cérebro e, com isso, dar qualidade de vida, reduzir a frequência e a intensidade das dores. Então, hoje a gente tem tratamento para enxaqueca, seja através de remédios, seja através de terapias não medicamentosas, para quem não tolera, ou até por uma questão de escolha pessoal. A questão, gente, que hoje nós temos um arsenal muito grande para tratar de enxaqueca e você não precisa estar sofrendo com essa dor, porque a gente sabe como impacta na sua vida e como até tira dias de trabalho de você. O importante é sempre procurar profissionais capacitados, não se automedicar, procurar gerenciar. Obviamente, nós não conseguimos viver em uma bolha, nós não conseguimos viver sem o estresse do dia a dia. Muitas vezes a gente não dorme bem, mas eu percebo, doutor, que pequenas mudanças nos hábitos diários, melhorar a alimentação, tentar gerenciar o estresse, sono de qualidade, já gera um impacto muito positivo na melhora de vida, na sensação de bem-estar. E aí a pessoa, mesmo com enxaqueca, já que não tem cura, ela consegue, assim como o senhor falou agora, consegue ter uma vida mais plena, mais saudável. E assim, a gente quer, na verdade, que as pessoas tenham qualidade de vida. Nós somos profissionais da área da saúde, tentando levar conhecimentos para que vocês possam implementar de fato na vida de vocês, no dia a dia. Sempre que puder, procurem sempre um profissional capacitado. Doutor Daniel, tem alguma consideração nesse nosso bate-papo aqui que o senhor queira implementar, queira contribuir mais um pouco? Já falamos muito, acho que já foi riquíssimo. Mas tem alguma outra coisa que o senhor gostaria de falar para que a gente possa encerrar o nosso programa? Gente, extremamente importante, dor de cabeça não é normal. Precisa ser investigado, precisa ser tratado e nem toda dor de cabeça é enxaqueca. Então você precisa ter um acompanhamento profissional para fazer um diagnóstico correto. Não adianta você se automedicar com analgésicos e tapar o problema. Precisa ser investigado, precisa ser tratado corretamente. A gente consegue, justamente com acompanhamento multidisciplinar, fazendo um tratamento, fazendo correção da alimentação, atividade física e outras orientações, a gente consegue dar a qualidade de vida, que é o importante, é você ficar sem dor. Mas, acima de tudo, é saber qual é a causa da sua dor de cabeça, certo? Acho que isso é a grande mensagem. Nós vamos finalizar agora o primeiro programa Papo de Nutri, com extrema satisfação, coração radiante de alegria por tê-lo aqui conosco. É um projeto, o Papo de Nutri é um projeto que é feito por profissionais de saúde. Queria agradecer, inclusive, o Dr. Jorge Ohana, que deu a ideia da abertura do nosso programa. Será o próximo convidado da semana que vem, o gastroenterologista Dr. Jorge Ohana. Já saúdo desde então. Lhe agradeço muitíssimo a sua participação. Eu que agradeço o convite. Obrigada. Fico muito lisonjeado por participar do primeiro programa. Espero ter ajudado e que a gente tenha conseguido tirar várias dúvidas, né? Com certeza. A ideia é essa. Eu acredito que a neurologia é um dos
é um dos ramos da medicina riquíssimo em informações, riquíssimo em temas que nós podemos trazer em um outro momento. A enxaqueca é um tema abrangente, nós trouxemos bastante informação, mas tem muitos temas que eu gostaria até de já pré-convidar você para que nós falássemos posteriormente sobre a relação das redes sociais com esse avanço no número de TDAH que a gente tem visto ultimamente, e bater um papo lá para frente sobre isso. Já fica pré-convidado aqui. Muito obrigada, doutor Daniel. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Encerramos aqui o nosso programa. Obrigado a você, telespectador, que ficou conosco aqui nessa noite. Voltamos no domingo que vem, às 19 horas, aqui na NBT.